Eu sou cirurgião plástico, sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu trabalho no Rio de Janeiro com cirurgia estética e faço também cirurgia de câncer de mama. O meu foco de atuação são essas duas vertentes, no qual me interessa bastante. A mama, como todo mundo sabe, é o órgão máximo da expressão da sexualidade da mulher. Então, assim, onde a mulher se sente mais, na sua plenitude maior, a mama está relacionada com a questão da sexualidade, tem relação também com a criança que nasceu, quer dizer, é um órgão que tem essa dimensão tão grande. Então, ela sempre foi objeto de desejo das pacientes desde o passado. O silicone nada mas é uma matéria-prima que tem na natureza. Ele é basicamente silício, que é produto derivado da areia, que você faz uma reação química e aquilo vira uma substância sólida que é muito compatível com o corpo humano. Basicamente, a gente tem testado inúmeros materiais no corpo humano, mas o que mais se levou à ausência de complicação e o resultado bom foi propriamente o silicone. Tá? Basicamente, você tem dois tipos de mamas que a gente coloca prótese. Naquelas pequenininhas que não tem pele nenhuma e naquelas que já tem um pouquinho de flacidez, que você tem que botar uma prótese, fazer uma retirada de pele, enfim, fazer uma plástica para montar um pouco mais a mama. Tá bom? Então, assim, bom, eu trouxe aqui algumas dúvidas que são as que mais aparecem no consultório. Se vocês quiserem me perguntar alguma outra coisa, mas eu não consigo entender coisa, assim, não consigo lembrar de coisa, tem muitas outras coisas, mas as mais importantes talvez sejam essas. A primeira pergunta que fazem quando chegam no consultório é: doutor, qual é o volume da minha prótese? Está errado, isso também não tem que ser perguntado. Vocês vêm contaminadas, porque é o seguinte, cada empresa de prótese trabalha com volumes diferentes, que às vezes são iguais. Essa é a loucura do negócio. Às vezes, duas empresas com volumes de 250 ml dão resultados completamente diferentes. Então, não se prendam à questão de volume. É melhor você confiar para o seu médico, colocar para ele a questão mais ou menos que você quer, que é complicado, mas da gente entender, mas a gente vai aos poucos dissecando detalhes e chega lá, para o médico chegar à decisão de qual tamanho que ele vai escolher. O tamanho do implante que tem que ser colocado, tem que respeitar o tamanho da mulher. Não só a questão do tórax da paciente, como também o perfil dela. O perfil não só psicológico, né, e outras coisas mais, mas o perfil anatômico. Como é essa paciente? Ela é alta, baixa, gordinha, um pouco mais esguia, enfim. Eu tento entender a cabeça dela. Tento entender em que tipo de local no mundo ela está, o que ela quer daquilo, e faço uma avaliação basicamente da anatomia dessa mulher. A gente tem que preparar a paciente pensando no longo prazo. O que vai acontecer com esse implante daqui a 10, 15 anos? Isso vai pesar naquela mama, vai dar estria, ela vai ter um filho no meio do caminho, ou dois, e aí ela vai trocar aquele implante, e aí cada vez que eu troco vai ter mais cicatriz em cima daquela mama. Então, por favor, se alguém operar, botar prótese, ouça o que o médico vai falar. Respeita, porque é importante, isso é muito difícil para a gente tentar fazer essa troca. Porque vocês chegam muito contaminadas com informações dessas revistas que tem por aí que são muito ruins. Plástica e beleza, estética e não sei o que lá, essas clínicas de estética que estão aí, que todo mundo dá pitaco e pouca gente entende. Então, existe uma técnica, uma ciência por trás disso. É meio simples, mas existe. Tem ali alguma coisa. É óbvio que tem o feeling do médico e tem que ter a parceria da paciente dele. Mas existe alguma coisa que a gente tem que respeitar. Bom, em relação à duração dos implantes, é uma outra dúvida também que tem, que é quanto tempo dura o implante? Doutor, eu tenho que trocar o implante de 10 em 10 anos? É uma pergunta comum do consultório. Não tem que trocar o implante de 10 em 10 anos. O implante não dura para sempre, porque é colocado em pacientes de 20, 30 anos de idade. Então é difícil uma mulher dos 20 até os 80 viver com o mesmo implante. Vai ter um desgaste natural e provavelmente vai haver um problema e vai necessitar de troca. Mas é diferente de dizer que você tem que trocar ele a cada 10, a cada 15 anos. Não há essa necessidade. O que nós fazemos é um rastreio de complicações e, em caso de algum problema, sobretudo da contratura do implante ou da ruptura do implante, a gente troca ele. O doutor Luiz Augusto vai falar isso mais pra gente, mais pra frente. Bom, então, em relação à cirurgia, basicamente você tem dois momentos que você pode atuar colocando as próteses silicone. Seja na cirurgia estética ou seja na cirurgia reparadora. Cirurgia reparadora,
pode ser qualquer cirurgia que inclua alguma mudança do formato da mama. A mais comum no meio nosso é o câncer de mama. Mas você pode ter, por exemplo, uma doença chamada síndrome de Poland, que é quando a mulher nasce sem uma das mamas. Quer dizer, ela nasce com uma atrofia não só da mama, mas de toda a musculatura do membro superior daquele lado. Isso gera uma diferença muito grande. Um outro exemplo de cirurgia reparadora são as grandes assimetrias mamárias. Mulheres que nascem com uma mama muito maior do que a outra. É comum a mama nascer também uma maior do que a outra, tá? Só para ilustrar. Mas às vezes, quando é muito grande essa diferença, se torna uma cirurgia reparadora. Queimadura, trauma, acidente, por alguma outra razão, né? Trauma, acidente, enfim. São momentos em que a cirurgia reparadora é indicada. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. É um assunto meio longo, mas eu não vou me deter muito nessa questão nesse momento. Bom, quem é a cirurgia estética? Quem é que procura o cirurgião plástico hoje no consultório? Hoje tem de tudo. Na verdade, você tem a menina no Lípara, que não teve filho, que chega no consultório como essa paciente de 20 anos querendo botar uma prótese, porque tem a mama que ela julga que é pequena. Você tem, que eu acho que é um bom momento de operar, as mulheres pós-gestação, que já mudaram o formato da mama, já amamentaram, e aí elas vão ao cirurgião, porque elas não aceitam mais aquele peito. Elas veem que tinham uma mama de um tamanho e agora tem de outro e não quer aquilo, não quer. E inclusive você pergunta, você quer ter outro filho? Quero, mas eu vou operar e não quero saber. Você tem as pacientes mais velhas agora que procuram, porque elas passam por um outro momento da vida, que é quando a mama muda de novo, que é na menopausa. Elas também procuram. Eu acabei de operar uma mulher de 65 anos, tem 2 semanas, com um namorado de 40. E o namorado dela. Tá? E você, enfim, tem de tudo, tem todos os momentos. Assim. Então, essa é a paciente clássica que chega pra gente, né? Basicamente, você tem 2 tipos de mamas que a gente coloca a prótese. Naquelas pequenininhas que não tem pele nenhuma e naquelas que já tem um pouquinho de flacidez, que você tem que botar uma prótese, fazer uma retirada de pele, enfim, fazer uma plástica para montar um pouco mais a mama. Bom, cirurgia reparadora. A gente vai falar rapidamente sobre isso. Não quero ficar mostrando muita foto, porque é complicado, quem não está acostumado talvez fique um pouco incomodado, mas isso é a realidade. A gente está num mês super importante, que é o Outubro Rosa. Qual é a finalidade do Outubro Rosa? Diagnóstico precoce do câncer de mama. Esse é o objetivo. É uma campanha mundial e o Brasil vem se empenhando nisso. O Ministério da Saúde, junto com as sociedades que trabalham com isso, que é a Sociedade de Mastologia e Cirurgia Plástica, tem por objetivo trazer a público a questão do autoexame da mulher. Alguém aí faz o autoexame? Vocês sabem fazer o autoexame? Mulheres, a orientação da sociedade, por exemplo, de mastologia, é que após os 45 anos, 50 anos, você faça mamografia anual. O Ministério da Saúde preconiza isso, mamografia anual após 50 anos. E até os 50 anos, você não faz mamografia para a população porque não aparece. O Santana vai falar um pouco sobre isso. Mas em relação ao controle da paciente que tem prótese de mama, não muda nada. Ela vai fazer o ultrassom dela, como for ginecologista, e vai fazer a mamografia após os 50 anos. A mamografia pode ser feita em implante mamário. Deve ser feita em implante mamário. A ressonância não é indicação para paciente que tem prótese de mama. O que eu estou dizendo é que numa dúvida diagnóstica, você pode lançar mão da ressonância. O screening para câncer de mama é feito da mesma maneira. Uma mulher de 50 anos vai fazer ultrassom todo ano, mamografia todo ano. Né? Uma mulher de 30 anos, que tem uma história familiar positiva, vai se individualizar aquele risco e ela vai fazer os exames. A jovem não faz mamografia. Por quê? Porque ela tem glândula. A mamografia não vê bem quando a mulher tem glândula. Ela vê bem quando a glândula virou gordura, que aparece numa fase mais tardia da vida. A outra questão é, qual o acompanhamento do implante? Tem que se fazer algum acompanhamento do implante? Tem que fazer. Que é outro problema que a gente tem. Por quê? Vocês botam o implante e acham que acabou, está tranquilo, tchau, não aparece nunca mais. Não existe ainda uma norma de qual exame tem que fazer, de quanto e quanto tempo tem que fazer. Mas em relação aos implantes, a minha orientação é fazer uma ultrassonografia de 2 ou de 3 em 3 anos, ou em caso de algum sintoma diferente na mama. Por exemplo, se a mama ficou dura, vermelha e com dor, você tem que fazer uma ultrassonografia para avaliar aquela prótese, porque pode haver algum problema na prótese. Quais são os problemas que acontecem nos implantes? Hoje são muito menos potentes. Porque o que mudou? Foi a camada de texturização que você deu em volta. Aquela cápsula mais irregular permitiu uma diminuição absurda na incidência de contratura muscular, que é o grande problema que se tinha.
Contratura capsular é quando a prótese, o organismo faz uma reação sobre a prótese e causa deformidade, endurecimento em casos mais avançados de dor. Antigamente, 30% mais ou menos das mulheres poderiam ter esse tipo de contratura. Hoje, não está nem está em 5 a 7% em 10 anos. É bem baixa a incidência de contratura e a indústria que está por trás da confecção dos implantes trabalha em função disso, diminuir cada vez mais a incidência de contratura. Mesmo assim, é importante fazer ultrassom. Tem que fazer de 2 em 2 anos e um screening para câncer de mama da maneira normal. Tá? Bom, vou falar rapidamente sobre cirurgia reparadora. Obviamente, alguém veio aqui para saber um pouco sobre isso. Isso é uma área de atuação também da cirurgia plástica. A gente hoje, eu particularmente, trabalho muito com cirurgia de câncer. É uma coisa que me fascina, que é a possibilidade de devolver o formato da mama para a mulher. A gente avançou muito, quando vocês olham para essa imagem, vocês devem achar horrível, porque tem uma cicatriz, porque tem, mas se a gente for olhar evolutivamente o que aconteceu nos últimos 10 a 20 anos, daqui para trás, a coisa mudou bastante. Os resultados são infinitamente melhores, não só em termos estéticos, de posicionamento de cicatriz, mas sobretudo na qualidade do tecido, na qualidade do implante, do material que você coloca ali. Eu faço parte de um grupo de cirurgiões que milita em torno disso. Eu praticamente acho que o câncer de mama, a reconstrução, ela é a etapa fundamental do tratamento do câncer de mama. Não acho possível uma mulher ser mastectomizada, seja ela com 20, como eu tenho no consultório, ou seja ela com 80 anos, como eu também tenho no consultório, e não ser submetida a reconstrução. Tá? Então, basicamente, algumas perguntas que eu trouxe aqui, eu não sei se isso é no cotidiano de alguém, se vocês quiserem perguntar depois, ali fora, também fique à vontade. Mas assim, 3 coisas que norteiam no consultório quando você chega com câncer de mama. Doutor, quem é que vai fazer a reconstrução? Quem deve fazer a reconstrução? Quer dizer, qual a paciente que deve ser submetida à reconstrução? Tem a jovenzinha que tem câncer de mama, que está em paciente jovem, essa merece reconstrução? Sim. E a paciente idosa? Merece? Ela tem que fazer, qualquer mastectomia tem que fazer reconstrução? O governo paga a reconstrução? Os planos de saúde pagam essa reconstrução? Tá? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem. A segunda pergunta é, qual é o momento de operar a reconstrução mamária? Você opera no ato da mastectomia ou você opera depois, mais tardiamente? E qual a técnica? Não entendi ainda. Mistério, né, gente? E qual a técnica que você usa? Existe uma infinidade de técnicas. Existe uma infinidade de técnicas que você pode usar. O que a gente está caminhando cada vez mais é para o surgimento de técnicas que envolvam células-tronco. É isso. O futuro desse negócio vai ser, obviamente, os implantes, que estão melhorando cada vez mais, os expansores, e o surgimento de células-tronco, que você transfere de gordura de uma área para outra, que você consegue desenvolver um formato para a mama. Então, quem deve fazer a reconstrução de mama? Quais são os pacientes que devem fazer a reconstrução? Para mim, todas as pacientes devem fazer a reconstrução, salvo aquelas que não querem fazer, que tem pacientes que não querem fazer, e salvo os pacientes que têm muita contraindicação. Então, uma senhora que é hipertensa, diabética, tem doença do coração, você pode fazer uma reconstrução enorme nela, você pode até individualizar e fazer uma coisa menor. Mas geralmente essas pacientes, você já tem que pesar um pouco a questão do momento da reconstrução. O momento de operar é que eu acho que foi o grande divisor de águas dessa história. Antigamente, no Rio de Janeiro e no Brasil, existiam alguns cirurgiões que julgavam que a paciente deveria vivenciar o luto da mastectomia. Quer dizer, ela tem que olhar para ela mutilada, para valorizar o fato de que ela está viva. E depois, qualquer coisa que o médico faça ali nela, é bom, está tranquilo e ela tem que ser feliz e é tudo mesmo. Eu acho isso errado, apesar de que isso, para a gente no consultório hoje, a pressão é muito maior do resultado, mas eu acho inconcebível você deixar uma mulher ficar 2, 3 anos olhando a mama dela sem nada, aquilo causa uma deformidade respiratória, do deslocamento dela, para depois ela fazer uma reconstrução e topar qualquer resultado. Então não é por aí. Para mim, se é possível fazer no mesmo momento, se existe uma boa parceria entre mastologista e cirurgião plástico, eu acho que a hora de fazer é essa. E o momento, quando você tem um câncer de mama, pode ser feito no ar? É isso, você tira e coloca prótese automática. O que acontece muito frequentemente é que algumas pacientes elas estão tão envolvidas com a questão do câncer, de que ela vai morrer, que ela esquece a questão da sexualidade dela. Então ela delega para o segundo momento. A gente tem que sacar isso.
Porque às vezes você tem que colocar isso para ela assim, olha só, lembra que você pode fazer agora, você vai ter uma cirurgia menos, que vai ser melhor para você, por N razões, fazer nesse momento, porque você espera. Porque agora você está vivendo essa questão do drama da vida. Mas daqui a 2 meses você operou, fez a sua quimio, vai curar, vai ser inversa, e você vai se olhar no espelho. Então, você não quer aproveitar o momento, isso tem que ser muito delicado. Você não pode ultrapassar a regra dela, jogar a cirurgia, porque realmente são 2 cirurgias, é uma mais que ela vai fazer, mas a gente preconiza. Eu acho que se a paciente tem condição clínica, se ela deseja fazer a reconstrução no primeiro tempo, para mim, apesar de eu sofrer uma pressão maior de resultado, eu acho melhor o problema. Agora, quem é paciente não, doutor, eu quero agora curar, depois eu penso nisso. Também tá certo, não tem erro. Existem, você pode fazer. Lembro só que se você faz no segundo momento, tem que esperar um tempo muito maior para iniciar a reconstrução. Pelo menos 1 ano após a radioterapia para começar a fazer. Você não pode mexer numa mama que fez radioterapia. Você pode mexer antes. Então, tá bom, mas depois... existindo a procura, assim, função de esvaziamento da mama, então, que nem houve esse que nem houve com o caso da agora, que Angelina é um Jolie. assunto recente. Então, eu não sou mastologista, eu não faço a cirurgia que tira a mama, que coloca a mama. Sem dúvida nenhuma, depois da Angelina, a gente ia falar um pouco sobre isso aqui, só que está ficando meio sem tempo, então eu vou tocar rapidamente. A Angelina Jolie foi polêmica, o que ela fez é feito rotineiramente no Brasil e no mundo, tá? E a gente não preconiza tirar a mama o tempo todo. O que acontece com a Angelina Jolie é um pouquinho diferente. Ela tem uma doença genética, uma mutação de um gene, que é estudada na medicina, chamada gene do BRCA 1 e 2. Existem até outras mutações que estão aparecendo cada vez mais, que você sabe que pessoas com esse gene vão desenvolver câncer de mama ou tem um risco muito alto, estimado, muito alto de ter o câncer de mama. Então a questão é, ou você tira a sua mama e reduz drasticamente o câncer, ou você assume o risco de ter um câncer no momento da vida. E qual é o exame que a mulher descobre? Essa mutação? Na verdade, esse exame não é feito de rotina, é feito só para aquelas pacientes que já chegam com uma história familiar muito grande. Então, são pacientes, ele vai poder te escolher, mas são pacientes que chegam para você que tem mãe com câncer de mama, irmã com câncer de mama, tia com câncer de mama, vó com câncer de mama, alguém com câncer. Essas 2 mutações podem ter mama e pode ter outros tumores associados. Então, elas já chegam assim. O médico, quando vê, tem alguma coisa errada, está fora da curva. Não é normal ter tanto câncer de mama como parente de 1º grau. Aí você pode fazer pesquisa. Você faz uma avaliação genética, uma pesquisa do genoma dela, buscando encontrar a mutação do gene. Se houver essa mutação, isso tem que ser discutido com aquela possibilidade de tirar. Isso é bem complexo. Por quê? Porque ela pode descobrir. Eu estou com uma paciente no consultório agora que tem mutação do BRCA2. E a filha também, tem 19 anos. E aí? O que eu falo para essa menina? A mãe fala para a filha. Tira a mama, não amamentou? A orientação que eu não sei, Santana, o que você fala, mas engravida logo, para depois tirar a mama. Quem viver verá, pode me perguntar a hora que eu for falar. Então, essa questão que a gente falou, quando o médico não quer fazer isso, assim, existem as 2 técnicas. Se você quiser ouvir a opinião do que faz, porque é possível fazer. Não tem nada que me contradiga fazer uma reconstrução imediata. Se ele está falando é porque ele não deixa, porque ele não quer, porque ele sabe, é paciente com essa opinião. Entendeu? Como eu falei, a contraindicação de fazer uma reconstrução imediata são pacientes que têm um risco muito alto de fazer 2 cirurgias, não pela mama. Existe pela mama, tumores muito avançados, que estão acometendo já toda a pele do tórax, aí sim você opta por fazer uma coisa mais conservadora. Mas nesse caso, pelo que me parece, não é isso. Ele não quer fazer. Essa reconstrução, precisa tirar algum tipo de parte. Então, é isso que a gente vai falar. Qual técnica utilizar? Passa a lista. Basicamente, você tem 3. Se a contraindicação para o mesmo. Não há contraindicação para o obeso. A contraindicação da obesidade é do ponto de vista clínico. Há contraindicação para o obeso operar? Se a obesa tem outras doenças associadas, você cansa, você tem que operar. O que você vai fazer é cercar de qualidade para essa paciente ter menos complicação. Então, no CTI, no pós-operatório, transfusão, fazer todo aquele procedimento com mais requinte, mais cuidado que você deve falar. Agora, para a reconstrução, não. A reconstrução, é óbvio que essa mulher tem uma mão muito grande, você vai conversar com ela. Muitas vezes você faz até uma plástica mamária associada à reconstrução. A obesa, às vezes, permite você fazer o que a gente chama de oncoplastia, que é fazer uma plástica na mama. Ela tem tanta glândula que você pode muito bem tirar o nódulo, tirar uma grande margem cirúrgica, deixar a mama e fazer uma plástica na mama dela. Uma contraindicação para o problema. Não entra como advogado.
classificação. Entra, por exemplo, para um tipo de reconstrução, que seria o item 3. Quer dizer, quando você tem câncer e você vai fazer a reconstrução, você tem 3 opções para fazer. Qual é a primeira? Vou botar um expansor. Doutor, eu vou fazer quero uma cirurgia mais rápida, uma cirurgia que tenha menos complicação, seja menos cicatriz no corpo dessa mulher. Então, o que a gente faz? A gente tira aquela glândula mamária e a gente coloca, basicamente, uma prótese silicone vazia, sem nada. Qual é a finalidade do expansor? Depois de acabar a cirurgia, porque quando se tira a glândula, se tira a pele também. Então a mama fica fechada sem nada. Aquela primeira paciente simplifica bem aquilo, não tem mama nenhuma, não tem pele. Além da glândula não tem pele. Então a gente coloca uma prótese ou para dentro. No pós-operatório, com um mês, você começa a injetar soro fisiológico dentro da prótese. Então mostra aí o expansor. O expansor é uma prótese vazia. Qual é a finalidade dela? É igual o princípio da gravidez. Quem inventou isso, viu uma mulher grávida. Mulher grávida, o que acontece? Barriga fininha. Quando está engravidar, o útero expande a pele. O que acontece com a pele? Fica enorme. Fica uma mama, né? Fica ali, fica uma grande. Então a função do expansor é essa. Ela é indicada principalmente na reconstrução imediata para quando a paciente vai fazer radioterapia. Então, eu sei que eu vou irradiar aquela mama, não tem sentido eu fazer uma cirurgia mais complexa e fazer uma radioterapia em cima. Basicamente, eu vou botar um expansor para ganhar pele, irradio a mama dela e depois eu faço uma reconstrução definitiva, que pode ser feita com prótese, que pode ser feita com retalho do grande dorsal, que é o GT, e pode ser feita até com retalho do abdômen para fazer. Tá? Então, basicamente, você tem essas 3 opções. Os expansores, como eu falei, são cirurgias rápidas. São cirurgias menos mórbidas. O que é mórbida? Mórbida é você tem menos cicatriz, menos dor, menos trauma, rápida. Um expansor que só dá em 1 hora que dá para fazer. Quer dizer, você faz uma mastectomia em 1 hora, que ele opera em 1 hora, e faz um expansor em menos de 1 hora. Uma cirurgia dura 2 horas e já sai pronto. Já um reto abdominal, eu faço em 5 horas. Além da mastectomia. Então não dá para você fazer, muitas vezes, na paciente obesa, naquela diabética, na idosa, porque ela não aguenta ficar 5, 6 horas sendo submetida a um procedimento tão longo, entendeu? Então, qual é a finalidade do expansor? É essa, é botar para crescer a mama, para aquela mama ficar com formato bacana, muito provavelmente tomar radioterapia e depois a gente pensa o que a gente vai fazer. Ou a gente vai trocar por uma prótese, ou a gente vai levar um retalho para dar um formato melhor na mama. Então, olha lá, ele tem um tempo mais de internação, ele tem menos cicatriz. Toda vez que você faz um retalho, você gera uma cicatriz em uma outra área do corpo. O expansor não, você só bota ele e acabou. Aquela cicatriz da mastectomia vai ser a cicatriz final. Dá menos naturalidade à mama, por quê? Porque não adianta. A pele, que a natureza criou, não é igual que a gente consegue expandir. A que nós expandimos fica uma coisa mais agarrada. A que a natureza criou, ela tem uma chamada pitose, um caimento no aparato, tá bom? Então, a gente trabalha com expansores, que nós aqui temos a inclusa, então são aqueles expansores que tem aquele receptáculo aqui, onde você injeta o soro fisiológico, isso é bem simples, coloca, ela vai para casa, depois o operatório ela volta e a gente fica introduzindo ali, semanalmente, de 2 em 2 semanas, um pouquinho de soro, para que ele ia aumentando. Dói um pouquinho, incomoda, a gente pode fazer até com anestesia, mas é bem tranquilo o procedimento, que dá realmente um incômodo no primeiro momento, porque a pele é expandida subitamente, a paciente fica um pouco agoniada, tem um pouco de dor, desconforto, mas com o tempo a pele se acomoda. A pele humana é elástica, ela não muda de uma hora para outra, mas ela muda, tanto que ela fica barriguda em 9 meses. Né? Como é que é feita a cirurgia? É sempre atrás do corpo, por isso é que dói um pouco mais. Porque não dá para botar um expansor atrás daquela pele. Basicamente não tem cobertura nenhuma. Então acabou a mastectomia, o Dr. Luiz sai, entra o outro cirurgião, abre o músculo peitoral. Na verdade, o que nós fazemos é uma bolsa entre o músculo peitoral e o serrátil, que é o músculo aqui do lado. A gente faz uma confecção e eu coloco o implante. Só que só entra se for vazio. Se for cheio, grande, não vai entrar. Por isso que eu não consigo botar uma prótese de silicone no mesmo momento. Imagina que sai 500 gramas de mama, que é uma média. Como é que eu vou botar uma prótese de 500 ml onde não tem pele para cobrir? E ainda mais embaixo do músculo. Então eu tenho que botar alguma coisa vazia para que, com o tempo, expanda o músculo, expande a pele e aquilo vira uma prótese, uma mama. E aí depois eu substituo por um implante de tamanho correspondente. Então, esse é um exemplo de uma reconstrução com expansor. Foi operada, a gente fez uma reconstrução bilateral. Você vê que ela tem 2 cicatrizes aqui em cima e colocado os 2 implantes no segundo momento com as 2 reconstruções de areola. A areola não é feita nesse momento. Entenda,
quando a gente vê, mostra muitas vezes, por exemplo, essa é uma outra posição que eu tenho, você basicamente faz o primeiro momento sem areola. A reposição de areola é muito simples, ela envolve uma cirurgia de 20 minutos que a gente utiliza uma pele de novo para fazer a areola. Lembra, a areola, quando nós chamamos a areola, nós chamamos a areola e a papila, chamado de complexo areolo-papilar. Então a gente faz a papila com cirurgia e a areola com enxerto. Ou a gente faz a papila com cirurgia, que demora 10 minutos, e a areola com tatuagem. Pode ser feito também. Existem pessoas que fazem micropigmentação. É um pouco difícil, a gente está vendo um pouco de dificuldade. Tem uma boa tatuadora aqui no Rio que faz uma areola perfeita. Inclusive eu já vi uma areola reconstruir toda só com tatuagem. Ela faz um tipo em 3D. Quer dizer, a papila fica em alto relevo ali. Olhando você vê que não é, mas de longe parece. Então, a reconstrução com o expansor é isso. Ela é feita sempre em 2 momentos, coloca-se o expansor, troca o expansor e bota a prótese de silicone e faz a reconstrução de areola. Se a paciente não vai fazer radioterapia, se ela quer fazer a cirurgia numa reconstrução em um tempo só, eu tenho que levar a pele. Porque o que ele faz é tirar a pele, eu preciso levar a pele de uma outra área. A pele que a gente usa pode ser das costas, do chamado grande dorsal, ou do abdômen. Então, o retalho de grande dorsal é uma segunda indicação. Eu, particularmente, a minha vedete, eu acho a melhor das indicações. É uma cirurgia rápida, bonita, só que ela tem um ônus de ficar com uma cicatriz no dorso. A gente faz na marca do sutiã, para esconder um pouco. Só que existe um excesso de gordurinha que toda mulher tem, homem também tem, vocês têm aqui embaixo do sutiã, incomoda que a gente retira e roda para frente. Né? Eu estou lá com essa gordurinha da barriga do hipótese, mas é bem mais elaborado. Então, quando eu levo um grande dorsal, como a pele é fina, eu estou cobrindo, eu preciso cobrir, botar um implante de silicone associado. Então, geralmente é um retalho com uma prótese de silicone, a gente botou ali os implantes anatômicos, e aí a mulher não tem a mama, o que se faz? Se faz uma transferência, obviamente se eu produzo de uma outra aula dele, da pele das costas para frente, botando o implante de silicone. A gente tem a evolução dela toda, ela foi mostrada ontem. Então, primeiro tempo dela quando chegou, botei o grande dorsal, e aí o que eu faço no segundo momento? Eu faço a areola e simetria com a mão do outro lado. É óbvio que é um resultado temporário, vai melhorar, a areola vai melhorar um pouco, a gente refina. Quer dizer, a ideia é que isso pode sempre melhorar. A cicatriz pode melhorar, pode botar gordura, posso retocar a cicatriz, posso fazer a areola de outra maneira, mas aquilo versus aquilo, eu não sei vocês, assim, eu olho para isso e eu acho que ela está feliz. Bem baixo. A sedução da cirurgia. Eu posso fazer uma plástica junto? É ótimo. Você faz uma plástica na barriga e você faz a sua mão. Só que a cirurgia para faixa preta não é fácil. A cirurgia é pesada, tem um tempo maior de aprendizado, uma curva maior, não é uma cirurgia que todo mundo faz e tem muita complicação associada. O que a gente faz é utilizar aquela pele que ia sair, que eu ia jogar fora, numa plástica de abdômen. E aí eu mantenho aquela pele conectada no vaso que vem lá de dentro, que é um vaso chamado epigástrica superior. Esse vaso mantém, olha o vasinho andando lá, mantém toda aquela camada de tecido vivo para que eu possa rodar ela onde eu quiser e colocar ela na mama de volta. Tá? Dá o melhor resultado de todos, é a cirurgia mais bonita, é a cirurgia mais legal, só que a gente cada vez faz menos, porque os implantes são cada vez melhores, substituindo isso, e ninguém quer ficar submetido a 6, 7 horas de dia, com 3 dias de internação, com dreno embaixo e dreno em cima. Pode passar. Um exemplo de reposição com trampo que superou, antes e depois, a plástica na barriga feita, e falta mais uma vez fazer a areola, que é o grande dilema das minhas pacientes que voltam para fazer. Bom, gente, isso aí, valeu.